aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Colando no Espaço. Vocês podem ver que eu estou num cenário diferente, podem se acostumar com esse cenário que vai continuar sendo assim, só vou arrumar lá atrás as coisas, vai ficar tudo bonito, prometo pra vocês. E eu venho nos últimos dias, últimos meses, posso dizer, estudando bastante, estudando muito. E esse rapaz com quem eu trouxe aqui é uma das pessoas que eu vi muito nesses últimos meses, o senhor Renan Araújo. Tudo bem contigo, cara? Opa, tudo certo, Will? Olha, quer dizer que tu não enjoou da minha cara. Passou na prova e mesmo assim ainda tá aqui querendo ver esse cenário, querendo ver esse estúdio. E eu vou te falar, cara, que eu não vou parar de ver esse estúdio ainda porque eu não parei de estudar, né? A gente não pode parar. Ah, que maravilha. Mas inicialmente, deixa eu te cortar. Vamos te cortar e vamos introduzir esse papo de uma maneira legal. Te apresenta para quem tá nos ouvindo e para quem tá nos vendo aí. Quem é o Renan Araújo? Tá. Muito prazer, galera. Eu já vou dizer que eu até estava falando pro Will que vocês vão ver olhando para baixo o tempo todo, porque o computador, na verdade, está aqui, tá bom? Então eu vou ficar olhando para baixo e olhando para vocês, para baixo e olhando para vocês. Então eu sou o Renan Cardoso, eu e o Will, a gente nos conhecemos porque ele começou a estudar para certificações financeiras, né? E eu sou um dos professores da Top Invest, uma das maiores escolas de educação financeira do país, né? E o que seria isso? Seria, na verdade, pessoas que querem entrar no mercado financeiro enquanto profissionais, trabalhar com investimentos, ou em bancos, ou seguros, ou várias outras vertentes. E você tem que fazer provas profissionais para dizer, eu sei o que eu estou falando. Porque já pensou você, por exemplo, gerindo milhões de patrimônio sem saber o que faz? Então é meio que uma prova que dá um respaldo, né? Uma autoridade no mercado para dizer, o cara sabe alguma coisa, tá bom? É bastante responsabilidade trabalhar nesse mercado. E o Will foi um dos nossos alunos, não é? Isso. Então, eu sou o Renan Cardoso e essa é a introdução. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando é que tu parou e pensou na tua vida, assim? Renan, moleque lá, com 10 aninhos de idade, eu vou dar aula de finanças. Tu pensou nisso alguma vez? Renan, com 10 aninhos, não fazia nenhuma ideia que ele ia para o mercado financeiro. Na verdade, o Renan, de muito pouco tempo atrás, deixa eu ver, eu estou no mercado financeiro enquanto profissional há 2 anos. Um pouquinho mais, na verdade. Vamos dizer que há uns 2 anos, tá bom? E eu era uma coisa totalmente diferente, não tinha nada a ver com o mercado financeiro. O Will, eu não sei, talvez ele já tenha dado uma pesquisada lá no meu LinkedIn, alguma coisa assim. Vou te falar, cara, sendo sincero pra ti, pra quem tá nos vendo aí, eu só sei que tu era da Top Invest, tá? Então tu pode se apresentar pra mim, falar de onde tu veio, como é que tu fez, porque aqui é pra ser um papo pra eu te conhecer e o público te conhecer também. Tá bom. Então, o que será que o Renan Cardoso era há 3, 4, 5 anos atrás? Eu tenho cara de quê? Músico, não. Músico? Olha, eu vou dizer que o Renan Cardoso já pensou em fazer isso. Na época que eu fui no vestibular, eu pensei em virar um rebelde e falar, vou fazer música. Mas por que rebelde, na verdade? Não tem nada contra, só que eu não sabia tocar nada e não sabia cantar nada, então depois eu pensei, talvez não seja por aí. Eu tentei ainda tocar um violão, tentei fazer alguma coisa. Meu sonho era ter uma banda de rock, mas eu era bem ruim. Eu tive uma... E é difícil, cara. É muito difícil. Se é difícil pra ti que sabe tocar, imagina pra mim que sempre fui muito ruim. Então eu diria que eu fiz meio que certo de não ir. Eu gostava gostava de som, né? E quem não queria ser enquanto criança? O Renan de 10 anos queria ser um astro do rock, então vamos dizer assim. Sim. E, enfim, eu sou formado, graduado em física. Né? Física? Então, colando no espaço. Então, estudando um pouquinho sobre... Comecei muito, desde da 8ª série, que na minha época, o 9º ano, adorava estudar física. Também queria descobrir as teorias do universo e ser o novo Einstein, ganhar meus prêmios Nobel, construir uma máquina do tempo, etc, etc. E acabou que eu graduei em física, né? Eu dei muitas aulas de física e matemática, então já começou a minha docência, né? O meu jeito professor. Eu já vim me desenvolvendo desde a área da física, né?
fazendo licenciatura e etc. E na pandemia, muita coisa aconteceu. Acho que eu costumo dizer que ninguém é mais o mesmo depois da pandemia. Não cara. Todo mundo mudou alguma coisa. Todo mundo mudou de alguma forma, né? E eu também mudei. Então, já estava dando aula pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, que morava em Brasília. Fui criado em Brasília, eu sou lá do norte, de Belém, vim descendo, né? Sim. E fui criado em Brasília e agora estou aqui no frio, bem próximo do Will. Né? Em Caxias, né? Caxias do Sul. Aí tá mais frio que aqui em Canoas, cara. Sim, eu fui para aí recentemente. Acho que um mês atrás eu me senti no verão. Porque Caxias chegou a dar até negativo. Meu Deus do céu. E eu sou de Belém, né? Então, imagina um belenense nesse frio de Caxias do Sul. Com certeza. Então, na pandemia, foi um momento onde todo mundo refletiu muito, né, sobre o que queria. E eu percebi que eu não queria mais ser professor de física. Eu vou te falar por quê, na verdade. Está muito mais associado à minha personalidade, né? Então, eu me vi, por exemplo... É uma profissão linda e tal, mas eu me vi sempre repetindo a mesma coisa o tempo todo, né? Então, eu me senti... E eu pensei, na época que eu tenho 30 agora, eu acho que na época eu tinha uns 26, mais ou menos. Eu me vi repetindo a mesma coisa, as mesmas aulas, eu me vi repetindo a mesma piada, né? E eu falei, cara, eu tenho 26 anos e eu não quero eu não quero que isso seja o meu máximo, entendeu? Sim. Eu quero estar aprendendo outras coisas, eu tô no auge da minha juventude e eu tenho que usar isso aqui, esse cérebro, enquanto ele ainda funciona direito, para crescer e para explorar várias outras coisas. Então, eu sempre fui um cara que gostava muito de várias matérias. Então, eu adorava física, mas eu também era louco por biologia, era louco por química. Eu gostava de educação física, eu gostava de história, de geografia. Então, eu sempre fui um cara que gostava de meio que quase todas as matérias, assim, do ensino médio. Então chegou uma hora que eu, por ter me visto nessa posição de estar fazendo a mesma coisa, a mesma rotina e etc., e não ter meio que talvez um desafio intelectual, eu comecei a buscar novas coisas na pandemia. Então, é o que eu costumo dizer que geralmente tem a verticalização, que é quando você, por exemplo... Você faz medicina, por exemplo. Primeiro você estudava biologia no colégio, depois você começou a fazer medicina, depois você fez uma residência, depois você fez uma especialização e um médico que vai trabalhar com ossos. Eu sei que tem um nome específico, mas me fugiu aqui a cabeça. Sim. Aí depois você faz um mestrado, doutorado, uma especialização, e quando vê você é especializado no dedo mindinho do pé, aí depois você se especializa mais, você é especialista em dedo mindinho da perna esquerda de pessoas canhotas. Enfim, não sei. Sim. Então, você se verticaliza cada vez mais e fica cada vez mais específico e fica melhor ou, enfim, uma referência naquela área específica. Só que tem a verticalização, que por um lado é bom, mas no momento que você está perdido, né, e você não sabe o que quer, eu pratiquei essa filosofia e eu fiz a horizontalização. Então, o que eu comecei a fazer? Tipo, não tem nenhum problema se verticalizar. Inclusive, você acaba virando bom, expert, etc. E uma referência no mercado quando você vai lá e se verticaliza. Mas como eu estava meio que perdido e eu não sabia o que eu queria exatamente, então eu comecei a me horizontalizar. O que é? Eu comecei a estudar várias coisas. Então, comecei a estudar sobre finanças, investimentos, comecei a estudar sobre marketing, sobre empreendedorismo, comecei a ler muitas coisas e eu não sabia direito o que eu queria, na verdade. E eu comecei a estudar várias coisas e, aos poucos, fui entrando na área de mercado financeiro, bolsa de valores, etc. Tem aquela adrenalina, né, da bolsa de valores que o pessoal começa e já quer ficar rico no primeiro dia. E comecei a estudar muito sobre isso, mas aquele Renan, na verdade, estava em dúvida principalmente entre marketing e sobre marketing ou finanças. Investimentos. Sim, investimentos. Então, eram 2 pilares, assim. Eu estava meio que estudando os dois ao mesmo tempo e acabei indo para os investimentos, tá bom? Tem muita sinergia também com física, que tem cálculo, etc. Então, eu tive Me conta, tu ficou um pouco impressionado quando tu conheceu o Bitcoin também? Ou não? Quando eu conheci o Bitcoin? É. Para ser sincero, eu sou meio, talvez,
esquisitão, assim. Porque geralmente geralmente o caminho que as pessoas começam eu meio que não dei tanta bola, assim. Então, por exemplo, as pessoas começam geralmente com as linhas do mercado financeiro, a análise técnica, né? Que é verificar resistência, suporte, day trader, swing trade, etc. É o que o pessoal costuma querer entrar e geralmente perde bastante dinheiro. Alguns poucos conseguem ainda ter uma constância, mas eu já fui para o lado mais conservador da bolsa, então comecei a estudar empresas, comecei a estudar outras coisas. Quase todo mundo começa com day trade, eu comecei com mais conservadorzinho assim e comecei a estudar Bitcoin sim, não fiquei... Na verdade, não é que não fiquei tão impressionado quanto a maioria, mas é que eu estava estudando tanta coisa também que eu todo dia tinha uma novidade. Meu Deus, isso existe. Meu Deus. Então, sim, mas não foi com o Bitcoin em si, mas foi com todo aquele novo mundo geral que eu estava conhecendo. Sim. Né? Então, eu já vi que você tem bastante... Pelo visto, você teve essa explosão com o Bitcoin. Tive. Quando eu olhei em 2021... Não, 2021, 2021 eu tava com uns amigos, numa roda assim, conversando, e um amigo meu me falou, ô gurizada, vocês viram o Bitcoin? Isso aí vai estourar, vamos comprar Bitcoin, em 2021. Tava, se não me engano, $21 mil. E eu peguei e comprei Bitcoin, sei lá, 100, 200 reais, né? Não comprei muita coisa e eu fiquei, amanhã eu vou estar com 100 mil na conta. Tô nem aí, amanhã eu vou estar com 100 mil na conta. No outro dia, abriu a conta, tava com menos de 200 reais. Menos do que eu investi. Eu fiquei, opa. E como é que ficou o teu coração? Porque o primeiro baque, assim, de perda... Cara, eu perdi dinheiro. Isso aí é pirâmide, né? Isso aí é falseta. Eu vou pegar meu dinheiro agora. Esperei mais ali posso dizer, mais uns 5 dias para voltar aonde é que tava o patamar e saquei meu dinheiro de volta, né? Hoje o Bitcoin tá $60 mil, né? Então é um investimento a longo prazo. Se eu tivesse ficado com aqueles 200 reais que eu investi lá atrás, hoje eu poderia estar com bem mais dinheiro, né? A visão de longo prazo precisa ter bastante psicológico para realmente entrar na filosofia longo prazista, que é a que eu mais acredito, né? Sim. Então, para as pessoas, tanto em bolsa, quanto Bitcoin, contra várias coisas. Eu lembrei agora um dos motivos que eu não fiquei tão impressionado com Bitcoin. Eu lembro que eu estava lendo um livro do Peter Lynch, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Investidor. É o jeito Peter Lynch de investir, um dos maiores gestores dos Estados Unidos, tá? Ele teve um dos maiores fundos lá, acho que na década de, não sei se é 80 ou 90. Aí eu me lembro de uma frase que ele falou, que quando você... Tipo assim, ele falou o momento que deve comprar e o momento que não deve comprar. E ele disse que quando você está numa festa e todo mundo fala desse investimento, todo mundo te aborda desse investimento, é a garçonete, é o teu colega ali da esquina, é a esposa dele, é até o filho dele. Ele falou, calma, talvez esse não seja o momento de comprar. Sim. Mas quando você vai na festa e você é o único, que tá, até o chato, inclusive, ou ninguém quer saber disso, ninguém acha você doido, só por você estar pensando em investir nisso, você é um maluco, aí esse é o momento que talvez seja... O momento de comprar. O momento de comprar. Aí nessa época, até meu pai tem 70 anos de idade, nunca sabia nada de investimentos, assim, para ele era poupança e pronto, ele... Meu filho, e esse tal de Bitcoin? Quando eu vi meu pai de 70 anos falando isso, eu lembrei do Peter Lynch, eu falei, esse negócio aí vai dar ruim. Tanto que teve uma queda gigante, assim, né? Teve. Agora... Aí no momento que todo mundo não queria mais, que foi o momento que eu lembrei do Peter Lynch, talvez esse seja o momento de investir. Então eu acho que o Bitcoin, ele tem ciclos, né? Talvez no longo prazo ele vá realmente bem só para cima, eu não sei, não sou mãe de Ná, mas eu acredito bastante nesse lado cíclico dele. Ele pode até ir para cima, mas não antes de cair bastante. É que se a gente for ver nos gráficos do Bitcoin, né? Sempre depois de um halving, que teve um halving agora há pouco tempo, o Bitcoin cresceu bastante e bateu suas metas.
O Bitcoin, Sim. depois do seu halving, ele subiu a $70 mil, mas agora caiu de novo a 50. E Se tu olha o gráfico, ele faz mais ou menos assim, deixa eu ver. Ele cresce que nem um louco, depois desce que nem um louco, e depois cresce mais ainda do que ele tinha crescido anteriormente, aí ele vai fazendo isso. Então, eu acredito muito no jeito de operar por ciclos, assim, do Bitcoin e do mercado financeiro como um todo também. Sim, sim. E me diz uma coisa, hoje em dia, quando tu tá estudando para o mercado financeiro, eu, pelo menos, acabei ficando muito perdido em várias situações. Eu fiquei pensando, cara, para que eu vou usar a taxa Selic? Entendeu? Eu tentei fazer uma coisa como se fosse o meu celular, pegar na mão a taxa Selic. Eu não consegui, cara. Tá. A taxa Selic, gente, para quem não sabe, ela é basicamente os juros que... É os juros que base do país, né, do Brasil, e a partir desses juros, que é os juros base, né, todos os outros juros se constroem, digamos assim. Então, é os juros mais seguro do país, né? Então, todos os outros juros de banco, de produtos ou de qualquer outro investimento, ele vai ter a Selic como uma referência, digamos assim, né? Então, já tentando colocar algumas coisas interessantes da Selic. Então, quando tu vê que a Selic, acho que a gente está, não sei se é 10,50 anos, eu acho que é 10,5 anos, eu não sei quanto está exatamente, mas está em torno de 10, 11, né? A Selic hoje, 10% ano. Quando tu vês uma coisa que ela é totalmente, ao invés de 10% ano, ele é 300% ano, ou qualquer investimento que seja, de duas uma, ou é pirâmide, então a Selic já serve muito como uma coisa que vai ser um balizador, então ou é pirâmide, ou ele tem muito risco associado, né? Então, quanto mais tu se afasta da Selic, mais improvável é, então maior o risco, e se afastar muito, 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 então a gente vê várias pirâmides, ou sei lá, jogo do tigrinho, ou qualquer coisa, que se afasta muito da Selic, então você ou é golpe, ou tem um risco que está escondido. Pode sim dar certo, mas você tem que ter consciência que você que tem debaixo dos tapetes um risco bem grande, né? Sim. Então, e não tem problema você arriscar em risco, mas o que eu faria? Eu colocaria um percentual menor da minha carteira, tá? Então, ao invés de colocar tudo em risco, 100%, todas as minhas economias que a gente sua, assim, né, para conseguir acumular nossas riquezas, ao invés de colocar tudo em risco, se eu quiser brincar com um pouco de risco, vou selecionar um pedacinho para brincar à vontade. Sim, sim. Cara, mas Selic, eu falei só um trechinho da Selic, mas a Selic, na verdade, é uma das coisas que eu mais olho. Por quê? Porque, cara, a Selic, ela não só orienta nessa parte, mas, por exemplo, é o mercado mais seguro do país. O Tesouro Selic, tá bom? O Tesouro Selic é a renda fixa mais segura do país, o investimento mais seguro do país. Sim. Se está pagando muito, o que as pessoas vão fazer? Poxa, aquilo não tem risco e está pagando bem, para que eu vou entrar em bolsa de valores, por exemplo? Então, as pessoas fogem da bolsa de valores. Quando a Selic está em alta, está subindo, está em uma trajetória de alta, a tendência é que, por exemplo, a bolsa caia. E ativos de risco, até Bitcoin. Sim, tá bom? Sim. Então, agora, se a Selic está descendo, as pessoas querem rendimentos altos, então eles vão aceitar tomar mais risco. Eles vão começar a comprar mais Bitcoin, vão começar a comprar mais bolsa de valores aqui, vão tentar olhar para fora, porque as pessoas gostam de rendimento, né? Então, se eles estão perdendo rendimento, eles se dão o luxo de tentar arriscar mais. Tá? Então, tu percebe, olha, ela meio que norteando bolsa, Bitcoin e vários outros mercados, né? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu fiquei pensando bastante sobre isso nos últimos dias, assim, né? Nos últimos meses, eu posso dizer. Eu abri lá o Tesouro Direto, o site do Tesouro Direto, e eu vi lá IPCA 2027.
IPCA, não sei o que, 2028, 2030. E na minha cabeça, posso estar sendo leigo e muito inocente falando sobre isso, eu pensava que, sei lá, ano que vem eu já ia ter uma grana legal se eu investisse num tesouro desses. Por que não é dessa forma? Ó, você disse na minha cabeça de leigo, mas vai deixar de ser leigo, porque tu também falou no início que vai continuar sendo nosso aluno, né? Com certeza, com certeza. Então, vou aqui fazendo já o meu marketing. Mas eu costumo dizer que a renda fixa, né? Tem até um jargão que diz a renda fixa não é fixa. Então, principalmente o tesouro, fora o tesouro Selic, que ele é o mais simples, que ele vai acompanhando a Selic, né? Que é decidido pelo Banco Central. Qual é o valor da Selic? É o Banco Central que decide. Mas fora o tesouro Selic, todos os outros, um pré-fixado. O que é um pré-fixado? Que você sabe o que é um pré-fixado? Sei. É o que tu sabe antes da taxa de juros que tu vai ganhar ali. Então, já é uma coisa acordada. Eu vou ganhar 13% ao ano, vamos dizer assim. Sim, como se Então, fosse um FDIC. Um FDIC é prefixado, né? Sim, tu já sabe o quanto que é 13% ao... Quanto que tu vai ganhar no final, no vencimento. Mas é aí que tá uma coisa que pouca gente sabe. Apesar de tu saber quanto que é o final, quanto que tu vai ganhar no final, então a renda fixa é fixa, mas no meio termo ele funciona como se fosse uma bolsa de valores. Então tu sabe onde tu tá, tu sabe para onde tu vai, mas existem vários caminhos que ele pode fazer para chegar nesse final. Sim. Então amanhã tu pode, apesar de ser fixa, renda fixa, tu pode acordar com patrimônio menor. Tu pode, eu não sei se isso aconteceu contigo, se tu viu o teu patrimônio desvalorizar, tem um gato aí. Um gato passando. Qual é o nome dele? O nome dele é Tintinho. Tá até ali naquele quadro ali atrás, ó. Se tu for ver, tem ele e o outro gato. Tintinho. Criativo, pelo menos. Mas, enfim, é basicamente isso. Tipo, tu sabe aonde tu vai chegar, mas ele também funciona como uma bolsa de valores nos momentos intermediários. Sim. Tá bom? Então, quem vai definir isso é o mercado. Basicamente, tu falou de taxa Selic, olha a Selic aparecendo de novo. A Selic, o mercado vai olhar qual vão ser as Selic, as Selics, porque tem várias Selics ao longo do tempo, vai mudando, né? Qual vão ser as Selics que vão ter ao longo de 5 anos? O mercado ele vai ficar chutando quais são as Selics do ano que vem, do ano que vem, do ano que vem, e essas expectativas futuras vão ficar oscilando o teu título, basicamente. É uma coisa mais... se chama marcação ao mercado. Quem quiser procurar no Google e se aprofundar, tu vai olhar para que o título faz marcação ao mercado. É meio técnico falar assim, né? Ou faz o curso da Top Invest, né? Ou faz o curso da Top Invest. Que lá ensina bastante coisa. Ensina bastante coisa. E uma outra coisa que a Selic serve, por que o Banco Central coloca a Selic lá em cima? Por que ela coloca lá embaixo? Você sabe? É para a questão do déficit. Deixa eu tirar ele daqui que ele tá... É do déficit e superávit, não é? Na verdade, está muito mais relacionado com... Tem um pouco disso, mas está muito mais relacionado o Banco Central, ele quer perseguir... Ele tem uma meta de inflação no ano. Né? Que é o Copom que decide, né? Sim. Não. A meta de inflação é o CMN é o CMN que decide, mas a taxa de juros é o Copom que decide, a Selic. Tô confundindo já. Tá, quem vai definir a meta de juros... Basicamente, vão ter 3 carinhas lá. Vai ter o ministro da Fazenda, vai ter o presidente do Banco Central e o ministro do Planejamento, basicamente. Eles vão se reunir um dia e vai falar qual vai ser a inflação que a gente quer que o país tenha esse mês. Eu quero que o país tenha no máximo 3,5% de inflação. Porque a inflação é o aumento dos preços, generalizado de preços, né? Sim. Então, eles vão decidir a meta de inflação. Aí vem o Banco Central e o Copom. Ele é como se fosse um departamento do Banco Central e eles vão decidir qual é os juros apropriado para que a meta de inflação convirja para o que foi estabelecido. Então,
por exemplo, um juros alto, ele tenta, na verdade, puxar a inflação para baixo. Um juros baixo, ele acaba sendo um norteador de inflação. Se o juro estiver muito baixo, ele tende a acelerar a economia e, com isso, o consumo e, com isso, a inflação. Mas é muita coisa. Eu estou dando aula aqui de macro com micro. É muita coisa, é muita coisa. Mas em resumo de tudo, a taxa de juros Selic, ela vai tentar controlar a inflação, vamos dizer assim. Sim. Aqui, mais mastigável agora, né? Taxa de juros vai tentar controlar a inflação. Nesse processo, ele acaba controlando várias coisas. Ele acaba controlando a economia como um todo, o aquecimento da economia, o desaquecimento da economia. Então, isso já influencia em bolsa de valores. Olha aí, de novo, a Selic servindo para milhões de coisas. Servindo para tudo, né? Servindo para tudo. E é muito louco, cara. Por isso que a gente tem a inflação é uma coisa que eu achei muito louca. Porque hoje tu tem um valor de uma coisa, né? Não vai ser como ali, tipo, antes do plano real, que tu ia de manhã e de tarde já tava outro valor. Não é bem assim que funciona, né? Hoje demora mais de uma semana, um dia, dependendo. Então, eu achei a inflação uma coisa muito louca. Tu acha que pode ser que ocorra um novo... Esse negócio que aconteceu lá com o Collor, de ter uma inflação de manhã tá um valor e de tarde tá outro? Eu acho que nesse momento a gente está muito mais estável, né? Desde o plano real. A gente começou a ter muito mais estabilidade em relação à economia. E hoje em dia tem mecanismos que dificultam bastante, mesmo que a gente faça muita besteira, de ter uma hiperinflação. Né? Inflação alta é bem capaz de termos, não tem problema. Mas agora uma hiperinflação, que é uma coisa de... Eu vou hoje, o arroz está R$2, eu vou hoje no supermercado, o arroz está R$2, não, tá R$10, e amanhã já é 15, mudar assim de uma hora para outra, com muita frequência, é uma hiperinflação, né? E eu acho já mais difícil, porque hoje tem mais mecanismos, mas tudo é possível, como eu falei, não sou a mãe de nada também. Sim, com certeza, tudo é possível. E me diga uma coisa, o que tu dá de dica para quem está entrando no mercado financeiro agora? Vamos dizer, eu passei agora na certificação. O que eu devo fazer para conseguir um emprego? Porque eu vou te falar, cara, que tá difícil. Sim. Então, a pergunta é como tentar entrar no mercado financeiro, certo? Eu queria entrar de qualquer maneira. Eu posso entrar entregando carta, entendeu? Sendo office boy. Bom, eu acho que uma das coisas interessantes para entrar no mercado financeiro que eu vejo muita gente conseguindo é quando ele quer entrar de office boy, tá? Então, eu, por exemplo, eu estava no mesmo esquema que tu. Eu comecei a estudar mercado financeiro, tirei o CEA, que é uma certificação de especialista em investimento, né? Tá, agora deixa eu te interromper rapidinho. Hoje em dia, a gente tem ali o CPA 10, o CPA 20 e o CEA dentro da Ambima. Eu sei que tem a Ancor e tem outras instituições ali que fazem certificações também. Mas dessas aí eu não estou muito por dentro porque eu não estudei elas ainda. Eu estou mais por dentro da Ambima. E agora, a Ambima, pelo que a gente viu aí, ela vai entrar com novas certificações, né? Que vai sair, hoje em dia, pelo que eu posso estar errado, mas tu me corrige. Hoje em dia, pelo que eu vejo, é uma escadinha. Começa do CPA 10, vai pro CPA 20, depois vai pro CEA. E depois disso, foi até um vídeo da Top Invest que eu vi, isso aí, que esqueci o nome do rapaz, Kleber. É o Kleber. Kleber falou que agora vai ser meio que uma bifurcação. Tu começa no CPA e tu vai para as outras duas certificações, né? Sim. Existe uma maneira, se eu quiser como tu começou direto pelo CEA, tá errado isso? Não, né? Porque tu vai estudar tudo que teve, CPA 10, CPA 20 e o CEA. Bom, basicamente vai mudar as certificações da Ambima, né? O que é o Ambima, na verdade? As certificações da Ambima é basicamente para te trabalhar em bancos, né? Dá para trabalhar com outras coisas, como consultor de investimentos e etc. também, né? Mas são pré-requisitos de banco. Então, se você quer ser um bancário, você tem que ter pelo menos CPA 10, por exemplo, né? Senão eu não vou nem olhar para te contratar. Ou um CPA 20 já é a segunda evolução, né? E o especialista em investimentos é o CEA, né? Que foi o que eu tirei.
e que seria, acho que tu tirou CPA 20, não foi? CPA 20. Mas daí quando tu tira o CEA, tu automaticamente já pega o CPA 10 e o CPA 20, né? Exatamente. Automaticamente, se tu... é uma escadinha, mas se tu pega logo o de cima, tu já meio que faz tudo do que o de baixo pode fazer também. Tá. Então, eu já comecei logo na voadora, comecei no CEA. Tá Não, bom? eu poderia ter feito isso, né, cara? Eu comecei no CEA porque o CEA, basicamente... Qual é a maior dificuldade do CEA para os outros? Basicamente a matemática, tá? E como eu quase formei em matemática, mas formei em física, porque eu fiz também uma segunda graduação em matemática, eu acabei deixando pra lá. Mas, enfim, sou formado em física, etc. E eu falei, cara, eu acho que eu sei matemática. Então, eu já fui pra voadora, também já me sentia velho. Não, tá certo, tá certo. Eu já tava, acho que eu já tinha, 27 anos? Não sei, por aí. E eu já tava me sentindo velho, já sabia matemática, fui pra voadora mesmo. Tá bom? Então, é possível. Qual é a pergunta mesmo que eu já me perdi? Se existe um lugar por onde começar. Tipo, o início é o CPA 10, então tu começa pelo CPA 10. Ou a pessoa tem que começar por onde ela se sentir mais confortável. Eu acho que depende muito do teu contexto, tá? Então, o CPA 10 é bom para quem não tem nenhum conhecimento de investimentos e é um começo para ti estar mais tranquilo também, tá? Porque quanto mais tu passa, maior o nível de dificuldade. Então, e mais caro fica a certificação também, né? Cada certificação tem um preço. Então, um dos motivos que eu quis começar no CEA direto também é porque eu queria pagar só uma vez. Tá certo. Mas eu reprovei o CEA. Então, putz. Eu reprovei meu primeiro CEA. Olha só. Hoje em dia eu dou aula. O que importa é o final, né? Pois é, eu reprovei o primeiro CEA e eu me lembro que eu paguei o primeiro CEA no momento mais caro, acho que da história do CEA, que era R$900. Meu Deus. Eu acho que hoje deve estar uns 400 ou 500. Eu acho, não posso estar enganado, mas eu acho que está uns 700 e poucos. Porque o CPA 20 tá 380. Uhum. Então agora tá um pouquinho mais barato, mas eu paguei eu costumo falar que na bolha histórica, reprovei com 900, aí tive que pagar mais 900. E então foi bem carinho. Então, basicamente, se tu fizer a trilha inteira, provavelmente tu vai pagar mais ou menos o que eu só com CEA acabei pagando na época. Mas acontece às vezes, tá? Às vezes tem um fator psicológico, às vezes eu também tentei fazer tudo muito rápido, sabe? Porque, como eu falei, eu me sentia velho, eu queria transição de carreira, eu falei, meu Deus, mas eu vou começar uma nova área. Por exemplo, antes eu fiz uma graduação inteira e tal, tive toda uma preparação e etc, mas agora não, agora eu ia começar com uma nova área de uma coisa que eu não tinha estudado nada na faculdade, nem matemática financeira, tá? Em física a gente viu quase nada, tá bom? E, enfim, então é uma matemática diferente da matemática que eu estava acostumado. Então eu estava meio que com a ânsia de ir logo rápido e acabei atropelando um pouquinho as coisas. Mas bati na trave, assim. Eu acho que por uma ou duas questões eu não passei na primeira vez. Então depende muito do teu contexto, sabe? Eu já vejo muita gente que passou de primeira no CEA. Já vi gente que não tem essa confiança e já começa no CPA 10 ou começa no CPA 20, tá? Então, não tem uma resposta certa. Acho que depende muito de ti, da tua história. Por exemplo, eu não tinha medo nenhum de estudar lá, porque é matemática, eu fiz cálculo de 2, 3 páginas fazendo física, né? Então, eu pensei, não é possível que eu não consiga aprender essa desgraça. Então, eu meio que, eu posso dizer, as minhas experiências pessoais, ou se você é uma pessoa que já tem uma facilidade com exatas, né? Então, depende muito de você. Todos são acessíveis, tá? O certo vai ser, mesmo que tu não tenha facilidade com matemática, tu consegue fazer o certo, só que tu vai demandar mais concentração, obviamente. Claro. Mais estudo, mas é totalmente aprendível. Tá bom? Mais tempo de prova também, né? 3 horas e meia, se não me engano. Sim, então você vai ter que se preparar melhor, com mais tempo, com mais dedicação, tá bom? Então, eu não sei nada de matemática. Tu relaxa, assim, dá para aprender também, dá para ir direto pro CEA, se assim tu quiser,
tá bom? Então não tem nenhum problema, mesmo que tu não tenha facilidade com matemática, de tu ir direto pro CE, tá bom? Que é de especialista em investimentos. E a matemática, você vai usar uma calculadora HP12C. Então, muitas vezes, você não precisa fazer aqueles cálculos enormes. A calculadora HP12C é uma caixinha mágica maravilhosa. Tá aqui. Essa tá na minha lista de compras, cara. Compre. Vai precisar ir muito. Se tu for pro banco, cara, vai usar muito. Tenho certeza. Então, é uma caixinha mágica que tu imputa lá alguns dados e sai a resposta. Tá? Tu só tem que aprender a lógica da questão, tá bom? Para te imputar para a calculadora e falar para a calculadora, ele está me pedindo isso, tá bom? A calculadora vai falar, é isso que ele está pedindo? E aí ele te dá uma resposta. Então, tu nem precisa ser maravilhosamente incrível em matemática, tá? Só precisa aprender a interpretar e passar para a calculadora para ela fazer o cálculo, tá bom? Agora, sobre a tua pergunta, que eu já esqueci também. Eu vou reformular novamente a pergunta, tá? Porque, tá assim, ó, a questão toda que eu fico pensando é que se a pessoa fez o CPA 20 já vai procurar emprego em banco ou é melhor ter numa cooperativa, numa corretora, entendeu? Porque eu vejo que é complicado tu conseguir um emprego hoje em dia no Brasil, principalmente na situação que nós nos encontramos, né? Tem muita gente bem especializada, tem muita gente bem didática ali no banco para poder ficar no seu cargo, né? E só vão contratar se aquela pessoa não cumprir as suas metas ou, sei lá, sair para outro lugar. Tu acha correto ir direto, focar somente em banco ou é bom em cooperativa, em corretoras e tal? O que eu diria para ti? A partir do momento que tu tirou um CE, um CPA 20, um CE, enfim. Primeiro, se for o CPA 20, eu diria para ti ainda tá estudando para tentar também o CE, que é o próximo nível, tá bom? Porque, como tu falou, é um mercado competitivo, gente. Antigamente, ninguém tinha CE. Antigamente, o pessoal com CPA 10 ficava lá anos e anos e anos e anos lá. Agora que existe uma pressão maior, tem eu vejo sem muitos bancários certificação, 10 anos, que agora é que eles estão querendo tirar um CE, entendeu? E tiveram pessoas sem certificação também, durante um bom tempo. Sim, antigamente não era tanto essa exigência. Então, a competição, ela está crescendo muito, né? Então, eu conheço pessoas que ficaram CPA 10 durante quase 10 anos, e agora que estão estudando para CPA 20, agora que estão estudando para CE. Mas agora já tem gente com o sangue nos olhos que já começam no CE, começam no CPA 20, tá? Então, não pare de estudar, começa por aí, tá bom? Mas, tu falou, é correto começar? Cara, respira LinkedIn, chama alguém para um podcast para te fazer contatos, né? Network na área, cara, mas não é certo você não ter tentado antes. Tenta sempre, cara. Sempre que tu vê, respira o LinkedIn. O LinkedIn tem um algoritmo, né? Então, no caso, quanto mais tu vai lá procurando ele vai entendendo mais ou menos o quem é você, o que você quer. Então, ele começa, depois de um tempo... Por exemplo, eu tô tranquilo, mas ele até hoje me manda vagas e vagas e vagas que eu procurava lá tempos atrás, porque ele sabe mais ou menos quem é o Renan, que tipo de vaga o Renan quer. Então, quanto mais tu vai alimentando ele, daqui a pouco tu vai recebendo e-mail sem tu pedir, sabe? Sim. Eles vão te sugerindo vagas, então... Cara, respira LinkedIn demais. Não espera tá pronto com o CEA, não espera tá não sei o quê. Tu falou que tu começa com Office Boy, maravilha. Um dos melhores jeitos de tu entrar em grandes instituições competitivas é por estágio, sabia? Então, não sei se tu já formou, mas... Cara, eu sou formado e pós-graduado. Eu sou basicamente tu na parte da física, só que eu sou na parte do marketing. E eu parei assim, deu as enchentes em Canoas, no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe essa catástrofe que ocorreu no Rio Grande do Sul. E eu perdi muito cliente, cara. E eu tava num churrasco em casa e me falaram, estuda pro CPA 20. É uma coisa legal para tu fazer, é um lugar que te dá estabilidade, é um lugar onde tu vai conseguir alcançar várias coisas na tua vida que tu busca, né? Cara, depois eu falo a minha história de como eu consegui entrar no mercado financeiro, tá bom? Mas tem muito a ver com isso de estágio, etc. Mas tá bom. Mas, cara, vou te dar aqui uma minha consultoria rapidamente. Bancos.
eles são... Tu vai ter uma comunicação comercial com clientes, né? Então, tu tá tentando vender coisas para clientes, tá? Prospectando, vendendo produtos, etc. Tem a certificação Ancor também, que é para agentes autônomos de investimentos. E é muito comercial, é muito mais comercial do que investimento em alguns cargos, tá bom? Então, por exemplo, você trabalha com marketing, então, que está intimamente relacionado com o ato de prospectar. Deixa eu te contar. Eu fiz uma faculdade de gestão comercial, um tecnólogo de gestão comercial, eu fiz uma pós-graduação em marketing. E nesse meio tempo que eu estava fazendo essa faculdade, essa pós-graduação, eu fui fazendo cursos de persuasão em vendas e vendendo e etc. Então eu sempre fui o cara do comercial, sempre fui o cara que estava na frente do cliente, entendeu? Cara, então, pega isso aqui, essa bagagem que tu tem e cria o teu portfólio, digamos assim, a tua vitrine. Essa é a tua experiência comercial. Cara, quem tem experiência comercial consegue... É muito mais fácil de conseguir um emprego no banco. Muito mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, quer dizer, eu tô. Mas Sim. É bem mais tranquilo. Então, se tu vai se colocar no LinkedIn ou se tu vai participar de uma entrevista, te põe como um cara que é comercial, um cara que sabe fazer relacionamento, tá? Então, que está intimamente relacionado com o ato de prospectar, que está intimamente relacionado com o ato de vender, gatilhos mentais, persuasão, né? Cara, essas habilidades são tão importantes quanto, e a gente vai até entrar naquele assunto que tu falou, as certificações vão mudar em 2026, né? E uma das certificações, ela é focada em relacionamento, focada em vendas, etc. Que é o CPA, né? Sim, eu não sei se é o CPA ou se é o... O CPI é de investimento. Tem três, né? Tem o CPA, que é o base. Ah, e é ele verdade. E ele vai ser... Primeiro tu começa com o obrigatório, com o CPA, e depois tu vai ter dois. Um que é muito focado em investimento. É o CPI e mais um outro que eu não lembro o nome. Acho que é o CPI, eu acho que o outro é CP Pro. CP Pro. O CP Pro, se eu não me engano, ele é muito focado em relacionamento, tá bom? E é um dos motivos que vai mudar a certificação. Sim. Por quê? Porque hoje a gente foca muito em técnica, em conteúdo, etc. Mas, cara, o banco ele é muito, 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 muito ao quadrado relacionamento. Tão mais do que técnica. Às vezes, muito mais. Às vezes, tu vai usar até pouco o conteúdo técnico. Então, se tu se coloca como essa autoridade, como esse cara que tem uma experiência comercial, sabe atrair pessoas, sabe conversar, persuadir, tem rede de network, tu falou para mim que tu tinha clientes, por exemplo. Então, será que não pode ser um network? Tu faz um podcast, então tu pode usar isso em uma entrevista e falar que tu se relaciona com muitas pessoas. Isso, né? Que eu fico pensando, cara. Mas será que isso não me atrapalharia? Pegando o meu exemplo de caso, né? Será que, eu faço um podcast e vamos dizer, eu trago o Renan, que é da instituição X. Daí amanhã eu sou chamado para uma entrevista na instituição Y. Será que isso não bate errado ali? Não. Com certeza não. Não tem essa rixa tão elevada assim. Tem, né? Mas aqui, cara, a gente conversa. Eu tenho amigos que trabalham no Itaú, tenho amigos que trabalham no Bradesco, tenho amigo que trabalha em fundos. Na verdade, essa galera conversa tudo uma com a outra, tá? Então, cara, inclusive, uma boa ideia é, sim, chamar pessoas por teu podcast dessas áreas, tá bom? De que tu se interessa. Enfim, network é tudo. E facilita muito, 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 muito. Tá bom? Imagino. Mas, cara, em uma entrevista, ou no teu LinkedIn, no teu currículo que tu for enviar, se coloca como um cara de relacionamento. Isso destrincha tuas habilidades, tuas experiências enquanto relacionamento. Cara, vai ajudar muito a entrar ou como Ancor, tá? E Ancor talvez seja o caminho mais fácil de entrar, agente autônomo de investimento. Eu acho que, para mim, esse é o caminho mais acessível de entrar, tá? Escritório de agente autônomo. Ou como banco também. Se coloca como cara do relacionamento que tu vai longe.
Sim, isso aí serve não somente para mim, né, mas para todo mundo que está nos vendo aí e assistindo, porque a gente tem que lembrar, assim como tu falou, que o banco é literalmente um relacionamento. A gente tem que saber fazer um pré-venda, a gente tem que saber fazer uma venda e fazer um pós-vendas também, para assim conseguir abraçar o cliente de uma forma muito boa e fazer com que ele fique a vida inteira no banco, porque não, daqui a pouco vai ser que nem eu, vai ter 5, 6 bancos e não faz nada neles, né? Sim. Eu tava até aqui com os livros. Cadê? Ai, deixa eu... Que, cara, é basicamente isso. Tipo, eu tenho esse... Como convencer alguém em 90 segundos. Eu comprei esses dois bem recentemente, né? Que Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro aqui, eu tenho um colega que trabalha com fundos de investimentos, né? Eu falei, cara, eu vou dar uma aula sobre mercado, sobre oportunidades. Eu queria entender como é que tu conseguiu esse emprego. Meio que dei uma entrevistada nele. Ele falou, cara, eu usei Dale Carnegie a entrevista inteira com os sócios da empresa. Então, ele falou que ele conseguiu um emprego. Teve a triagem, né? Ele fez o básico bem feito, ou seja, ele sabia a parte técnica. Né? Ele estudou bastante, fez curso, leu livros, enfim. Mas ele falou que quando ele foi para a entrevista com os sócios, ele usou esse carinha aqui, ó, esse livro. Ele falou para mim. Então, esse aqui, tu vai ter pouco tempo com o teu cliente, né? Então, 90 segundos, talvez. É aquilo, então, né, cara? Tu vai ter um pouquinho mais de tempo do que no Instagram. Né? No Instagram, tu tem os primeiros 3 segundos. Com o cliente, tu vai ter pelo menos ali uma conversa de 1 minuto. Sim. Para mim, a coisa mais importante para qualquer mercado hoje em dia, para investimentos, para qualquer coisa que tu faça, é saber vender. Às vezes, se vender, né? Às vezes, vender o produto. Às vezes, para te crescer numa empresa, tu tem que se vender primeiro, né? Sim. Então, cara, investe nesses conhecimentos que com certeza tu vai longe em qualquer lugar que tu fores. Com certeza. Tá. Mas, cara, vamos lá, olha só, já estamos gravando há quase 1 hora e os episódios aqui são rapidinhos para todo mundo assistir até o final. E eu quero saber o que te espera para esse final de ano, porque eu falo toda vez, todo episódio, tu vai ver um episódio do início do ano, eu vou perguntar para a pessoa, o que te espera para esse final de ano? Porque o final de ano chega muito rápido, cara. Eu não vi, cada ano que passa, o ano passa mais rápido. Tô com 25, parece que eu tenho 20 ainda. Bom, tem a abordagem profissional e a abordagem pessoal, né? Então, a profissional, eu tô aqui num projeto bem bacana na Top Invest, que é reformulando alguns cursos mais associados à gestão de investimentos. Então, pessoas que querem ser gestores, então, gerir fundos de investimentos ou gerir carteiras de clientes, precisam tirar essas certificações que eu estou reformulando o curso, que é a CFG, que é de Fundamentos de Gestão, tem o CGA e o CGE. Então, eu estou reformulando esses cursos na Top, tá? Um projeto bem bacana, que estou gostando muito de fazer. Então, para o final do ano, na parte profissional, eu quero terminar o CFG, que é um curso imenso, tá? Bem profundo, com uma alta qualidade, que é o que eu estou prezando bastante. Vou fazer esse curso. Esse curso, ele é um CEA, mais encorpadinho, digamos assim. Mas é um bom curso, cara. É um curso que te dá um destaque também bem legal. Nada é impossível também. Se ele é um pouquinho acima do CEA, então é extremamente possível fazer, mas tu vai se dedicar um pouco mais do que se dedicaria ao CEA. Claro, baixa a cabeça e vai, né? Baixa a cabeça e vai. Não tenha medo. Vai, se dedique, tá bom? E modéstia à parte, vender meu peixe. Eu acho que esse curso, ele tá ficando incrível, cara. Então, tá ficando bem bom, tô gostando muito do projeto. Então, na parte pessoal, profissional é isso. Na parte pessoal, não tem jeito, como eu sou de Belém do Pará, né? Então, eu quero estar perto da minha família lá, curtir o meu aniversário, que é no Natal. Olha tá bom? Curtir os meus sobrinhos, que estão, do nada, surgiram, a galera começou a fazer filho. Então, agora não tinha nenhum, agora... Tem 10. E, enfim, quero estar com meu pai, né, com a minha mãe, que estão para lá, com meu irmão. Tem um irmão gêmeo, tá bom? Então, se vocês me encontrarem pela rua e eu não cumprimentar vocês, primeiro que eu não conheço vocês, mas segundo que talvez seja ele. Cara, mas às vezes, mesmo não conhecendo as pessoas, eu cumprimento e tal, porque eu
Na faculdade era engraçado, a gente fazia na mesma faculdade, né? Uhum. Um monte. Todo dia alguém que eu não conhecia me cumprimentava, porque achava que era ele. Aí, para eu não ficar falando todo santo dia, não sou eu, não sou o Renan, sou o Yuri. Não sou o Yuri, sou o Renan. Até confundiu. Eu, ao invés de perder todo esse tempo tentando me justificar, porque era todo dia, eu só cumprimentava. E aí, tudo bem? Não, tudo bem, tal, Não, tranquilo. tá certo, aí, tá certo. Aí depois eu chegava com meu irmão gêmeo e falava, olha, fulano de tal te cumprimentou. Não, tá certo. Porque era todo santo dia. Tá certo. Cara, mas meus parabéns adiantado pra ti. Uhum. Já, tu vai fazer dia 25 teu aniversário, 25 de dezembro. Mas tá longe ainda. Não, 25. Mas eu te falo, a gente vai piscar e já vai estar em dezembro, cara. Uhum. Isso tá sendo muito louco. Depois da pandemia, o tempo tá passando muito rápido. Sim, eu era jovem antigamente. Eu também, eu era muito mais jovem, agora eu tô começando a ficar... Tu tinha 21? Acho que tu tinha uns 20, 21. 20, eu sou de 99, então é só somar um ano a mais do ano que a gente tá. Uhum. O ano eu tô com 25 e 2020 tava com 21. Saudades dos meus 21. Né? 21. Mas então, Renan, vamos para nossa reta final agora. Eu quero saber o teu Instagram e as tuas considerações finais para esse episódio. Maravilha. O meu Instagram é @RenanCardosoAraújo, tá bom? E minhas considerações finais é, cara, não desiste dos seus sonhos. Dá medo mudar, dá muito medo mudar. Dá medo. Tá bom? Mas dificilmente as grandes conquistas, eles vão surgir se tu não enfrentar isso. Então, é isso aí, galera. É verdade, cara, é verdade. Quando tu baixa a cabeça e vai atrás do que tu quer e tu consegue, a satisfação é gigante. Ainda mais quando tu tá lá no Ambimo e tu faz a prova e tu vê ali no finalzinho o valor que tu tirou, tá acima da média, sai tudo do teu corpo, né? Muito recompensador, né? Muito, muito. Mas, Renan, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Colando. Fiquei muito grato de conversar contigo sobre o mercado financeiro, esse mercado que eu tô entrando aí de cabeça. E para quem tá nos ouvindo, vai seguir o Renan nas redes sociais, vai virar aluno da Top Invest, que eu indico e recomendo pra caramba, porque foi uma das instituições que fez eu passar nas provas. E, cara, eu vou ser sincero, tá? Eu não estudei só pela Top Invest, eu estudei por um monte de gente, mas a Top Invest foi um dos melhores que me ajudou. De todas as formas, principalmente simulados. Principalmente simulados. Meu Deus, me ajudou muito, 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 muito. O grande negócio é que hoje em dia eu trabalho na Top, mas eu também já fui aluno no passado. Então, que loucura. Eu via muito o Kleber, já estava cansado da voz dele, do tanto que eu estudei o cara, usei muitos simulados da Top. E anos depois, eu, sem querer, parei em Caxias do Sul, que é onde fica a Top, né? E deu certo. Coisa boa. Coisa boa. Então, para tu que tá nos ouvindo, vai seguir o Renan, me segue aqui, se cuidem, deixa o like, compartilha para teus amigos aí que querem fazer a certificação da Ambima, da Ancore, de tudo mais, e vai ver a Top Invest, tá bom? Se cuidem, um beijo, até uma próxima e tchau.